Turma, acabamos de falar sobre o que se aplica ou não o regime jurídico único dos servidores. Agora nós vamos falar de outra parte, que é uma da formação do servidor, que é o cargo público. Aí, no slide, vamos ao conceito. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades. Eu quero que você tenha atenção, porque na hora da prova a gente confunde com diferente de direitos e responsabilidades. Tá? Comigo. Pode passar a imagem para mim. Algumas bancas que trabalham muito com os trocadilhos, elas colocam assim. Só eu leio daqui mesmo. Cargo público é o conjunto de direitos e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Não é direitos e responsabilidades, são atribuições e responsabilidades. Que, partindo para uma prova mais doutrinária, é o que nós chamamos de princípio da indisponibilidade do interesse público. Ou seja, o cargo é feito para atender às vontades da sociedade, não do servidor, do qual algumas bancas usam a expressão em latim munus público. É importante que nós possamos entender a tipologia do cargo público, como ele vai funcionar. Então, do próprio texto, eu vou puxar aqui, ó. O primeiro tipo de cargo que eu vou falar é o cargo efetivo. Cargo efetivo. Comigo. Cargo efetivo é aquele que demonstra que você ingressou atualmente pela Constituição de 88 por meio de concurso público. Tá? Você foi avaliado e você tem a característica de permanência naquele cargo. Tá? Ser efetivo significa nada mais que você foi avaliado. Agora, há diferença em expressões no texto da lei quando eu falo de servidor efetivo e servidor estável. Servidor efetivo, eu só aviso que a pessoa ingressou por concurso, nada mais. Agora, quando eu falo servidor estável, eu falo que a pessoa ingressou por concurso e foi aprovada em um estágio probatório. São duas credenciais. Aí nós vamos entrar naquela máxima. Toda pessoa que tem estabilidade, ela é efetiva. Mas nem toda pessoa que é efetiva tem o quê? Estabilidade. Porque ela pode estar durante o estágio probatório. Então, quando a lei falar efetivo, ela só quer falar para você assim: eu só dou esse direito ou esse dever a uma pessoa que passou em concurso. Ponto. Quando ele quiser falar para você que a pessoa tem que ter feito estágio probatório, ele vai chegar e dizer servidor estável. Jamais cargo estável. Servidor estável. Então, o que nós temos são os cargos efetivos. Os cargos efetivos, eles possuem hoje uma bifurcação. Existem os cargos de carreira, que são aqueles que possuem plano
de carreira recebem promoção. E nós temos os cargos efetivos isolados. Isolados têm duas naturezas. Ou são aqueles sem concurso, antes de 88, ou são aqueles com concurso, ou são aqueles sem plano de carreira. Se não tem plano, é sem promoção. É sem promoção. Então, olhe a seguinte situação comigo. O que vai ser trabalhado na sua prova? Ele vai dizer assim: todo servidor aprovado em concurso após o estágio probatório tem direito à promoção. A questão está o quê? Errado. Porque tem pessoas que são servidores, prestam concurso, são estáveis, mas não possuem plano de carreira. E sem plano de carreira não há como ser promovido. É uma essência, é uma característica. Então, o que dá direito à promoção não é a estabilidade. O que dá direito à promoção é ter um plano de carreira. E nós temos, por ordem constitucional, as pessoas que ingressaram no serviço público sem concurso, aqueles que tinham mais de 5 anos de serviço, né, na transmutação para a Constituição de 88. E eles também não têm direito à promoção. São chamados de servidores isolados. Tá certo? A ideia de isolado é mostrar que eles não teriam promoção porque ingressaram sem concurso, nesse ajuste constitucional. Nós temos que lembrar que, neste caso, os dois casos podem adquirir estabilidade. Podem adquirir estabilidade. Tá? Não é porque ele é isolado que ele não é estável, não é porque ele tem promoção. Então, os melhores alunos sabem que tem efetivo de carreira e efetivos o quê? Isolados. No segundo conceito, nós vamos falar sobre as atividades de direção, chefia e assessoria. A direção, chefia e o que? Assessoria. Que vamos colocar que são atividades, assim, isso é uma expressão didática, de comando na administração. Todo comando na administração, na essência, é sem estabilidade. Que é o que nós chamamos de atividades por DAS. Direção, chefia e assessoria, também chamado de assessoramento. Comigo. A administração pública, na sua atividade prática, ela chama a DAS, pode chamar de CJ, tem várias, né, classificações, nomenclaturas atuais. Mas para o efeito de prova, nós vamos usar a originária de 1990, que é a DAS. Né? A chefia está aglutinada aqui na expressão, mas todas as vezes que a pessoa estiver com essa expressão, significa que ela tem uma atividade de comando geral, estrutural, pontual, que é a chefia, ou de apoio, que é o assessoramento. E todas elas não têm estabilidade. A DAS, ela vai ser por livre
indicação ou desistência. Indicação ou desistência. Comigo. Aí você, professor, eu já assisti aula, tanto no presencial, como também no online. Eu aprendi que é de livre nomeação e exoneração. E eu não vou dizer que você está errado. Só que aí a gente merece um pouquinho mais de atenção para buscar gabarito em concurso. Tá? Eu ainda não estou especificando, estou dizendo que tudo que é comando, eu indico quem eu quiser e eu desisto na hora que eu quiser. Eu tenho esta liberdade. Só que aí eu tenho duas estruturações que estão previstas na lei. Eu tenho o cargo em comissão, que é para qualquer pessoa, e ele é de livre nomeação e exoneração. Comigo. Então, eu posso ter uma direção, uma chefia ou uma assessoria por cargo em comissão, também chamado de cargo comissionado. Quando eu uso essa expressão, eu quero dizer que aquela direção, aquela chefia pode ser ocupada por qualquer pessoa que tenha os requisitos mínimos, sendo servidor ou não servidor. Quando é um cargo em comissão ocupado por um servidor, eu digo, é um cargo comissionado ocupado por alguém vinculado à administração. Agora, quando é uma pessoa que não tem nenhuma relação com a administração pública, eu digo, é um cargo comissionado ocupado por uma pessoa sem vinculação. E a prova, quando ela quiser fazer essa diferença, ela sempre vai te avisar com a palavra vinculado ou não vinculado. Você pode ficar atento a isso daí, tá certo? Nesta sequência, olha que interessante, eu disse que eu posso convidá-lo, que é a nomeação, e posso dispensá-lo, que é a exoneração. Só que aí eu também tenho uma segunda expressão, que é a função de confiança. Que essa é privativa dos servidores efetivos. Privativa dos servidores efetivos. Comigo. Digamos que para ser assessor de um deputado, seja qualquer pessoa que seja da confiança dele. Pode ser já um servidor da Câmara ou não. Agora, digamos que seja para ser diretor da área de traumatologia do Hospital das Forças Armadas, deve ser um médico da carreira. Então, neste caso, só pode ocupar quem já é concursado, usando uma expressão bem mais didática. Então, quando é uma atividade de direção, chefia e assessoria que só pode ser ocupada por pessoas já concursadas, eu não chamo de cargo, eu chamo de função de confiança. Tanto que a palavra diz, ela é privativa dos servidores efetivos. Cuidado na sua prova, candidato, para ele não colocar privativo dos servidores estáveis. Aí você, professor, isso é bobinho. Eu também acho, mas na hora do cansaço a nossa vista passa. Se a gente não tiver bem doutrinado para diferenciar tecnicamente ou de forma repetida a diferença entre um e outro, fatalmente a gente pode perder questão. Então, atividades de função comissionada só são para pessoas que ingressaram por concurso, servidores o quê? Efetivos. E eles são de livre designação e dispensa.
Olha que interessante. Quando eu falo de função de confiança, eu uso a expressão designação e dispensa. Quando eu uso a expressão cargo em comissão, livre nomeação e livre exoneração. Então, o que vem nessa parte introdutória, volta e meia, falando sobre o concurso, né? Sobre as questões. Só um minutinho aqui. Voltei. Ele vai colocar assim, comigo, a imagem. Cargos comissionados e funções de confiança não possuem estabilidade. Logo, deverão ser de livre nomeação e livre exoneração. A questão está errada. Cargos, nomeação e exoneração. Função, designação e dispensa. Tá certo? É importante ressaltar que há uma grande discussão hoje no direito administrativo sobre se os atos todos serão motivados ou não. Eu não vou entrar na seara específica da motivação, até porque é próprio do curso de direito administrativo, mas para efeito de concurso, nas questões que falar de acordo à Lei 8.112, a dispensa de servidores de cargos ou funções de confiança não precisam de motivação. Vou apontar de novo. De acordo com o texto da Lei 8.112, se ele abre, julgue o item de acordo à Lei 8.112, cargos e funções de confiança não necessitam de motivação. A questão está certa, porque a própria lei já autoriza a ausência de motivação. Tá certo? São chamados de cargos também ad nutum. Tá? Vou colocar aqui também ad nutum. Por que ad nutum? Porque ad nutum quer dizer, em latim, sem formalidades. Do jeito que eu chamo, eu posso mandar embora. O que você tem que prestar atenção também com relação às questões? Servidores comissionados sem vínculos com a administração não têm estabilidade, até porque a estabilidade advém do estágio probatório que se origina em concurso. Aí eu peço que você faça suas anotações, né, aonde você está, que o STJ entendeu que as servidoras comissionadas sem vínculo com a administração possuem estabilidade do momento da gravidez até o 5º mês após o parto, que é o que nós chamamos de estabilidade gravídica. Tá? Então, existe possibilidade de estabilidade de um servidor comissionado que não fez concurso? Tem, desde que seja na situação da gravidez. Não é uma estabilidade permanente, é uma estabilidade circunstancial. Tá? Mas não deixa de ser estabilidade e já foi cobrado em prova. Cuidado que eu não disse que é até o final da licença maternidade. Eu disse que é até o 5º mês, né? Porque pelo texto da Lei 8.112, a licença maternidade tem casos que ela pode ser interpretada até 120 dias ou até 180, de acordo, nós vamos estudar ao longo do nosso curso. Então eu quero que você fique com a questão que a estabilidade gravídica é até o 5º mês. Tudo bem? Não existe estabilidade sindical em relação a servidores públicos federais, até porque aqueles que são licenciados para exercer atividades sindicais ou nas suas atividades representativas, a lei já exige que eles sejam estáveis já nos cargos ou na carreira pública. Então se dispensa a estabilidade prevista na Constituição, tá? Eles já levam a estabilidade deles. A Lei 8.112 diz também que os cargos comissionados deverão ter uma parte deles reservado aos servidores efetivos, ou seja, podem ser ocupados por qualquer pessoa, mas o texto da lei exige
que uma parte desse bolo, uma fatia, seja destinada só àqueles que já passaram em concurso. Tá certo? É importante lembrar que a Lei 8.112, neste momento, ela foi extremamente genérica, sutil, ela não disse a porcentagem. E isso não vai ser explicado na própria lei, será na lei da carreira de cada servidor ou de cada estrutura pública. Carreira do Ministério Público, Tribunal de Contas, Instituto Nacional da Seguridade Social, Banco Central e assim sucessivamente. Estou dando exemplos meramente aqui, né, lúdicos, para que você entenda. Então, se ele colocar que a lei diz que há uma porcentagem, a questão estará o quê? Errada. Tá certo? Aí eu peço que você também pegue aqui mais uma vez e relembre, tá certo? Com relação aos efetivos, aí você, Helder, por que você colocou pode adquirir estabilidade? Porque a pessoa pode ser reprovada no estágio probatório, né? Então, ocupar o cargo não garante que ela vai ser estável. Não é isso? É uma possibilidade. Mas todos aqueles que estão aqui no quadro, dentro da forma da lei, poderão adquirir essa estruturação. Tudo bem? Vale a pena nós mencionarmos isso. Colocar aqui o isolado, porque ele é uma circunstância totalmente diferenciada, né? É um caso normalmente desconhecido para os candidatos, mas pode surgir dentro de uma questão. E aqui nós fechamos também com a DAS. A DAS são formas sempre sem estabilidade, ou abertas ou restritas. Tá certo? E ad nutum quer dizer sem formalidades. Tá? Então, dê uma olhada aqui no quadro, veja os pontos, tá certo? E todo, então, cargo público pode ser efetivo ou em relação a DAS. Passamos avante ao nosso curso. E eu estou voltando, olha, gente. Para frente que se segue a vida, né? Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. Que nós vamos marcar aqui, marca texto, amarillo, como diz os espanhóis, a todos os brasileiros. São criados por lei, com denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos, para provimento efetivo ou em comissão. Isso nós já conversamos. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos previstos em lei. Tá? Quando eu falo em pegar aqui número 1, todos brasileiros, aplica-se a brasileiros natos e a brasileiros naturalizados. Tá certo? Naturalizados. Comigo. Aqui, normalmente, muitos candidatos falam, professor, mas tem lá no artigo 12 da Constituição os cargos privativos de brasileiro nato. Vamos falar rapidamente deles. Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. São todos cargos de comandos da República que ingressam por eleições ou indicações especiais. São agentes políticos, não se aplica a Lei 8.112. Na sequência, nós temos, presidente da Câmara, nós temos ministros do Supremo,
também são agentes políticos. Nós temos ministro da Defesa, que atualmente também é considerado como um agente político. E nós temos, com relação a oficiais das Forças Armadas e membros da carreira diplomática. Militares não entram na regra do 8.112. E as carreiras diplomáticas são representações e não têm subordinação imediata no exercício das suas funções. Então, logo, o artigo 12 não tem nenhuma aplicabilidade em relação à Lei 8.112. Eu disse para você que ele não tem nenhuma. Então, você que fica com a história, porque o artigo 12, brasileiros natos, nenhum deles são servidores. Aqui, para ser servidor, tanto pode ser brasileiro nato, como brasileiro naturalizado. Aí nós temos que lembrar, e isso também já está, permitido aos estrangeiros. Aos estrangeiros, na forma da lei. Ou seja, comigo. Aqui há um erro de interpretação. A gente muitas vezes aprende assim, é proibido cargos públicos para estrangeiros. Essa sentença não está correta, é o contrário. É permitido cargos públicos para estrangeiros. Só que para esses cargos públicos tem que haver leis específicas autorizando. E hoje são 3. Ensino superior, atividades de pesquisa e tecnologia. Mais uma vez, ensino superior, atividades de pesquisa e atividades de tecnologia. Tá certo? Então, se a prova disser que a Lei 8.112 falou que é proibido, a questão está errada. É permitido, desde que haja previsão. Cuidado, que o estrangeiro, em algumas bancas, ele pode ser chamado também de eimatlos. Pode ser chamado de eimatlos. Eimatlos é uma expressão internacional para apátrida, tá? Que é usada em alguns votos do Supremo Tribunal Federal. Volta e meia pousa aqui também. Então, o apátrida é aquela pessoa que é estrangeira em qualquer local do mundo. Então, se ele também vai ser estrangeiro no Brasil, ele vai ter o mesmo tratamento. Então, esse direito do estrangeiro alcança o apátrida e o eimatlos, que são formas de estrangeirismos na relação. Cargos, aí a gente aborda também aqui logo o ponto número 2. O ponto número 2. Que é o que nós chamamos de, aqui ó, que está previsto por lei. Criação. São por lei. Aí nós temos criação no executivo, criação no legislativo e criação no judiciário. No executivo, a proposta é privativa do chefe do poder executivo. Ou seja, no caso da União, é o presidente da República, né? Do judiciário, a proposta é privativa
do presidente de cada casa legislativa. E quando é o do legislativo, aí eu vou te pedir uma atenção que vai ser por resolução legislativa de cada casa, porque não precisa propor para ele mesmo. E quando se fala para criar, é por lei ordinária. Então, comigo. Cargos só se criam por lei. Cada poder tem a autonomia de fazer a proposta para a criação. O executivo propõe ao legislativo, ele aprova a lei. O judiciário propõe ao legislativo e eles vão e aprovam a lei. O legislativo não há o que se falar em proposta, ele faz uma resolução legislativa. Cuidado para não confundir com resolução administrativa. Lembrando que a resolução legislativa, neste caso, mediante os regimentos das casas, também tem a mesma natureza da lei ordinária, tá? Mas é uma pena. A gente vai ter que dar uma paradinha aqui, vai ter que dar um break, tá certo? E eu volto ainda nesse mesmo slide falando sobre o caso das extinções dos cargos públicos. Tudo bem? Então, fecha daí que eu fecho daqui e fala igual o professor Zé Raimundo, vapt vupt.